Bem-vindo ao quarto episódio do podcast A Mudança e hoje vamos falar de 3 áreas muito importantes para o Concelho de Esposende, sendo elas a educação, cultura e desporto. E vamos querer saber o que é que o candidato, ou seja, o rosto deste projeto, A Mudança, tem para dizer sobre estas 3 áreas. E começo por perguntar ao Carlos Silva qual é a visão que este novo projeto, A Mudança, tem sobre a educação no Concelho de Esposende. Olá. A educação é uma área fundamental em qualquer projeto autárquico. Nós vemos a educação como uma das nossas maiores apostas e é um investimento que nós consideramos de futuro. Seja qual for o investimento, tem que ser um investimento forte porque é um investimento com grande retorno. O município só tem importância se as pessoas, por causa das pessoas, e as pessoas com maior educação, maior formação, tornam o município mais rico. Os recursos humanos são importantíssimos. E a educação é um investimento fulcral, tendo em conta esse objetivo. Qual é o diagnóstico, se pudesse o traçar, Carlos, qual é o diagnóstico que faz neste momento, olhando para a educação aqui do Concelho, e que propostas é que vocês têm para essa área? A educação tem potencial para melhorar? Tem. Nós queremos, dentre as nossas medidas, portanto, quando eu falei de investimento, nós queremos requalificar e modernizar os edifícios escolares, tornar mais equitativos em termos de território. Nós sabemos que há lacunas em algumas escolas, queremos tornar as escolas locais aprazíveis e com todas as condições para os funcionários, para os professores e essencialmente para os alunos. Nós sabemos que se as condições forem melhores, a aprendizagem torna-se mais fácil. E é fundamental que a aprendizagem se ocorra em ambientes com todas as condições. Portanto, nós temos essa obrigação. E sendo assim, então, que condições ou o que é que se pode fazer no imediato pela educação aqui no Concelho? Primeiro temos que relançar a Carta Educativa para pedidos de consulta pública prévia. Nós temos que corrigir os desequilíbrios e as desigualdades no que se refere em infraestruturas e recursos. Temos que defender mais recursos humanos nas escolas e dotá-las de meios técnicos para que os alunos tenham todas as condições. E nesses alunos incluo os alunos com necessidades especiais. É fundamental que dar igualdade de oportunidades a todos. E para além dessa parte da requalificação das escolas, de materiais, no que respeita aos alunos e às famílias, que tipo de apoios é que vocês têm nas vossas propostas? Nós sabemos que já há apoios para os manuais escolares, para as fichas de atividades. Nós temos, por exemplo, uma das medidas que nós temos de fazer é falar do cheque de educação, em que, em todos os ciclos, incluído o secundário, ainda vamos avaliar a melhor solução, mas estamos a pensar num cheque de educação em que cada família, cada estudante recebe determinado valor que terá que ser utilizado com o fim da educação, mas no município. Ao mesmo tempo que estamos a ajudar as famílias, principalmente as mais carenciadas, também estamos a estimular o comércio local. Isso é uma das nossas medidas, nomeadamente nos apoios a materiais, refeições escolares e transporte. Também queremos, em termos de educação, nós também temos que valorizar quem educa. Nós sabemos que isso é quase um mal transversal a todo o país, quer na medicina, quer na educação, quer na justiça. Temos que valorizar quem presta serviços. Se nós valorizarmos os docentes, o pessoal não docente, isso repercute-se depois na educação que damos às nossas crianças, aos nossos alunos. É importante valorizar quem educa. Ou seja, valorizar aqui aquele reconhecimento, não é, que se dá aos recursos humanos. Além disso, dar-lhes as melhores condições para fazerem o seu trabalho. E outra área que também está muito ligada à área da educação e, na minha opinião, está de mãos dadas, tem a ver aqui a cultura, não é? Nós somos todos muito mais enriquecidos quando temos uma boa cultura e quando a mesma é bem divulgada e quando participamos nela. E nesse aspecto, o que é que o movimento Mudança pretende fazer? O que é que propõe para alterar aqui a política cultural de Esposende? Mas antes avançamos para a cultura, que está obviamente relacionada.
Nós também queremos estimular, por exemplo, um orçamento participativo das escolas, fazer com que os alunos saibam como é que funciona o município, como é que funciona um orçamento. Acho que é importante também dar-lhes essas ideias. E que se calhar até possam propor projetos, não é? Na área da educação e na área cultural, se quiserem também. Exatamente. Queremos também aproveitar, já que estamos a falar também de desporto, as escolas são fundamentais também no incentivo ao desporto, no uso, por exemplo, das bicicletas, no fomento da atividade esportiva, que a atividade esportiva é importante, como vamos falar daqui um bocadinho. Também queremos referir, antes de avançarmos para a educação, que nós queremos que as escolas sejam estruturas vivas e que integrem a cultura. Não é só o conteúdo pedagógico, são todos os conteúdos extras, como por exemplo a parte cultural, utilizarmos os nossos meios que nós temos, o nosso património e serem utilizados e serem falados e serem postos à disposição dos alunos e dos professores, porque isso é uma riqueza que nós temos. E o nosso município nisso tem uma óbvia vantagem. Em relação, também quero aqui falar do apoio social, por exemplo, bolsas de estudo para os mais credenciados, bolsas de mérito. Nós temos que fazer oportunidades para todos. Exatamente, não é, nós temos que também promover a meritocracia, promover a excelência e também temos que fazer com que isso aconteça. Isso que falou é muito importante, a escola viva, não é? Porque a escola é a segunda casa, não é? Sem dúvida, a primeira casa é a mais importante. A escola não é apenas para formar. A educação começa em casa, mas é complementar. E é importante que a escola seja viva, que os pais sintam que aquilo é uma extensão da família. Isso é importante. E que os alunos também gostem de ir para a escola, não é? Não ser só um sítio, ok, eu vou lá aprender o que tenho de aprender e venho-me embora. Não, se tiverem essas atividades extracurriculares, não é? Se for uma escola viva, vai se sentir mais integrado, mais motivado. Exato. E é uma escola vista como uma comunidade. E nós, como município, temos que ter orgulho nas nossas escolas e as escolas têm que se sentir parte integrante da comunidade. Isso só se funciona se todos formos proativos nesse sentido. Por isso é que é importante valorizar as carreiras, valorizar os docentes e os não docentes e sentir o centro das escolas são os alunos e os alunos sentirem que as pessoas se interessam por elas. Isso é importante. E se calhar uma das atividades, já que agora vamos falar da cultura, uma das atividades que poderia haver nas escolas, digo eu, o teatro, porque não? E é assim que se começa, não é só o teatro, é a cidadania, é tudo, é ali que se começa. Nem mais. Em relação à cultura, a escola é o sítio ideal, porque as primeiras impressões é o que contam. São as que contam. Se os alunos são impregnados desde o princípio com a cultura, com o desporto, isso fica para a vida. É assim que se deve fazer, impregnar os alunos desde o princípio com esses princípios. E, na verdade, um povo sem cultura é um povo sem alma. Sem dúvida. E agora, dizemos assim, a cultura é um sinal ou é um motor de desenvolvimento? Uma pessoa mais culta desenvolve mais o território? Não, claro que sim. Quanto mais educação, quanto mais cultura nós tivermos, mais riqueza temos. Mais conhecimento, não é? E o conhecimento leva à inovação. E então, nesse aspecto da cultura, o que é que vocês pretendem mudar na política cultural aqui para Esposende? Primeiro temos que fazer uma discussão participada sobre os eventos culturais. A cultura não pode ser apenas ser apenas eventos de massas. Também temos que ter públicos, as minorias, de nichos. Nisso o município tem, enquanto nos eventos de massas a iniciativa privada por si só se interessa, há nichos de cultura que têm que ser apoiados. Portanto, tem que ser auscultados o público e os artistas. E nós queremos que o público faça parte, as pessoas de Esposende façam parte ativa e proativa destas atividades. O exemplo são os ranchos folclóricos, que é a cultura, a nossa cultura, e eles estão ativos. Acho que neste momento têm uma boa atividade e temos que as expandir. Outra situação que nós temos aqui em Esposende, por exemplo, a Casa de Música, que neste momento está numas instalações que não são o ideal. Eles são reconhecidos como os grupos de coro, como os coros, como o Art Vocalis e os pequenos cantores, que precisam nitidamente da expansão. E neste momento eles estão sediados na Casa da Juventude, mas não têm condições. Nós temos que pensar. E já que estamos a falar numa visão integrada, nós temos que pensar muito rapidamente num multiusos vivo, com vida. E uma das estruturas que encaixará lá será uma espécie de Casa das Artes, onde a escola de música, poderá ser sediada com auditório, com salas para gravação, para ensaios, e não só a música, as danças, os coros, teatro. Temos grupos de teatro.
Então imaginemos um multiusos com todas essas atividades e até nesse multiusos, já que estamos a falar daqui num próximo episódio falaremos sobre economia, a startup de Esposende, porque não? Porque é que não poderá estar lá também nesse espaço multifuncional? Que as pessoas se veem, porque se nós não conhecermos o outro, não sabemos qual é a utilidade. E isto é importante, um multiusos. E a Casa das Artes é uma dos objetivos para dar dignidade, por exemplo, à Escola de Música. E como é que nós conseguimos aqui envolver, Carlos, então, todos estes agentes culturais com o público? Nem todo o público, não há uma cultura, há várias formas de cultura. Nós temos que encontrar os nichos de mercado e os nichos que existem e adaptá-los. E não é só no verão, nós temos Esposende, além de ter uma localização geoestratégica muito boa, nós temos 4 estações. Não pode ser só o verão. Aliás, o multiusos permitirá, por exemplo, que os espetáculos se façam no inverno. No inverno também. E espalhados ao longo do ano. E de certeza absoluta que há pessoas que preferirão, têm algum pendor para ir a espetáculos no inverno, outros não terão. Portanto, há públicos que nós temos aqui os procurar e fazê-los interessados. Portanto, e estudá-los também, não é? Tentar perceber quais são as necessidades de cada nicho para tentar dar resposta aos mesmos e tentar envolvê-los, não é? Longe da vista, longe do coração. Se as pessoas não souberem que existe, não vão procurar. Nós temos que ter proativos e fazer com que eles sejam proativos também. Outra área que o Carlos também falou aqui há pouco e que também é muito importante tem a ver com o desporto, não é? Vocês aqui, Esposende, tem praia, não só praia, mas tem aqui muita coisa à volta, não é? Com a qual pode trabalhar e pode desenvolver. E por isso eu também lhe pergunto, nesse aspecto, qual é a proposta que vocês têm relativamente à política desportiva aqui para o Concelho? Já que falou em desporto, e vamos falar de desporto, hoje, por exemplo, mesmo, não é só futebol, desporto. Embora seja o desporto major, ainda hoje houve o Campeonato do Mundo e em K4, em canoagem, foi campeão do mundo e temos aqui um atleta de Esposende. Nós temos rios, não é? Rio Neiva, Rio Cava, portanto é uma área onde a implantação da canoagem é grande. Mas há outros, temos atividades ao ar livre, temos pavilhões que temos, aliás, que requalificar. O desporto não é só em si pela atividade de lazer, é uma prioridade porque com um impacto direto na socialização, na comunidade, e na saúde e na coesão social. No desporto são todos iguais. É importante, fortalece, há laços. Vejamos os clubes, ficam amizades de sempre quando se passa pelos clubes. E, portanto, nós apostaremos na requalificação dos complexos desportivos, nomeadamente do pavilhão de Vila Chá. Em termos de campos desportivos, ainda temos de Gandra e de Palmeira, que também teremos que requalificar por uma questão de equidade, e temos que gerir com mais transparência e justiça os apoios aos clubes. Todos têm que ser tratados de uma forma transparente e equitativa. E que tipos de apoios são esses? Condições, parques desportivos, apoios nos transportes, além do apoio financeiro. E como é que nós também podemos envolver mais as pessoas e chamá-las mais para o desporto? Mais uma vez, falamos há pouco da escola. As crianças são a porta mais fácil de promover o desporto, que depois eles acabam por envolver a família. Mas hoje em dia isso já se nota a nível local e mesmo nacional, que a maior parte dos jovens acabam por atrair as famílias. E acabam todos por se envolver no desporto. Mas o mais importante é que todos devem ter acesso e ver o desporto como um instrumento, uma ferramenta educativa e social. As escolas são importantes para isso. Nós não podemos fomentar, por exemplo, não podemos alterar o conteúdo pedagógico da escola. Nós, no municípios, agora, têm papel importante na educação, nomeadamente no pessoal não docente e no apoio que dão às escolas. Mas há componentes que podem ser umas tradições locais, como os eventos culturais, como o desporto, por exemplo, a canoagem. Nós temos condições naturais, a natação, as piscinas, tudo pode ser complementado. Isso traz frutos no futuro.
Sim, e se realmente começarmos com esse tipo de atividades e de comunicação logo nas escolas, não é? Enquanto são crianças, é claro que depois já vai nascer, não é nascer, mas já se vai desenvolver muito cedo esse gosto pelo desporto na criança e, entretanto, ela depois vai continuar. E não é só isso, era como estava a dizer o Carlos também, o desporto tem esta parte de socialização também, não é? Que Importantíssima. uns chamam os outros, É verdade. não é? Isso é um bom exemplo em que se atrai. Numa altura em que a juventude, por exemplo, nós temos sempre os problemas das drogas, do tabaco. Eles às vezes são atraídos, os grupos atraem, um grupo atrai para esses maus hábitos. Mas o desporto é exatamente o contrário. Fomentar o desporto é uma forma de contrariar esses maus hábitos, esses maus comportamentos. E, acima de tudo, o desporto faz com que tenhamos uma população mais saudável. A obesidade é um exemplo. Isto é um investimento também de futuro, para daqui a 20, 30 anos. Até uma questão mental, Exatamente. Exatamente. não é? Apoiar o desporto, na verdade, é apoiar a saúde, é apoiar a educação e a comunidade. Tudo ao mesmo tempo. Ou seja, temos aqui 3 áreas: a educação, a cultura e o desporto, que estão completamente interligadas. Não é? Porque uma é quase como se elas fossem dependentes uma das outras, não é? Exatamente. E umas ajudam-se às outras. Muito bem. Carlos, quero-lhe agradecer por ter estado aqui connosco. Não sei se tem mais alguma mensagem para passar sobre alguma destas áreas. Não, a única coisa que quer dizer é que estes 3 itens que nós falámos, que é a educação, a cultura e o desporto, são 3 sinais, são 3 motores de progresso que nós vamos apoiar, porque queremos fazer deste município um município cada vez melhor. Um exemplo. Em termos de desporto? Das 3 áreas. Acima de tudo, a educação. As escolas. Vamos fazer com que as nossas escolas estejam, deixa-me sonhar um bocado, mas sejam as melhores do país. Aliás, as escolas, se tivermos boas escolas, já teríamos mais pessoas. Isso faz parte também da qualidade de vida. A qualidade de vida não é só fazer caminhadas, a qualidade de vida é ter boas escolas, boa saúde, como vamos falar depois no próximo podcast. Isso é que é a qualidade de vida. Isso é que acaba por exemplo, hoje em dia fala-se muito em índices de felicidade. São estes índices, são estes indicadores que fazem com que as pessoas se sintam mais felizes num local ou outro. Nós queremos que as pessoas se sintam aqui felizes e que sejam atraídas para este território. E uma escola e cultura e desporto também cada vez mais inclusivo. Exatamente. Sem esquecer ninguém. Ora, nem mais. Muito obrigada, Carlos. Obrigado eu.